glória a Deus, que alegria, né, irmãos? Eu sei que alguns de vocês devem pensar, como é que eles dão conta dessa turma, como é que eles dão conta dessa galerinha? A pergunta que você tem que fazer é como é que nós estamos dando conta de 72 crianças aqui durante a semana do Instituto Ser Feliz. Nós começamos já as nossas atividades, nós já reiniciamos, né? Restartamos as atividades do nosso instituto, estamos aí com 12 turmas, entre balé e jiu-jitsu, 12 turmas revezando aí durante toda a semana, e nós estamos muito alegres, muito felizes, porque aquilo que vem se arrastando aí como um sonho da comunidade, torna-se realidade. Nós estamos agora já celebrando já as primeiras vitórias, as primeiras alegrias, muitas mensagens, muitos torpedos, muitas ligações dos pais, já nos agradecendo, já honrando os professores, já dizendo que os filhos já fizeram coisas diferentes em casa essa semana. Então é um sinal que nós estamos no caminho certo, e nós queremos pedir que durante a semana você se lembre que enquanto você está em casa, esse prédio aqui e o outro prédio onde nós estamos usando não está fechado. Nós estamos durante toda a semana aqui, de manhã e à tarde, atendendo essas crianças, e nós precisamos mesmo das suas orações. E nós também estamos conclamando, estamos pedindo, chamando, né, convocando pessoas que queiram ser padrinhos. Nós temos algumas crianças no Instituto Ser Feliz, eles não conseguem cumprir com um valor mínimo que é solicitado, eles não conseguem comprar roupinha, os pais de alguns alunos de jiu-jitsu não conseguem comprar o kimono. Então assim, e a gente tem encorajado eles a não desistirem. Se alguns de vocês aí assistiram, viram algum filme, algum vídeo, alguma foto durante a semana dos projetos, você viu que tem crianças lá com a roupinha do corpo mesmo, normal, natural. Algumas é porque ainda não conseguiram comprar, outras é porque não vão conseguir mesmo. E nós precisamos, estamos pedindo, chamando a você, especialmente você que é membro da Central, tá? Eu quero aqui fazer um desafio mesmo a você que é membro da Central, a tornar-se um padrinho desse projeto, porque assim, no final do ano nós teremos aí na comunidade um espetáculo musical maravilhoso. A turma do balé vai apresentar algo assim esplendoroso, como sempre apresentou, e isso vai dar muito orgulho para nós, vai dar orgulho para você. Só que eu acho que é muito fácil a gente, depois de uma festa, depois de uma celebração, depois de um evento maravilhoso, bater no peito e dizer, elas são da minha igreja, ó, esse projeto é lá da minha igreja, né? Mas durante todo o ano você simplesmente não se mover para fazer as coisas acontecerem, sabe? Para você manter eu fico até um pouco constrangido de falar, mas para você manter uma criança no instituto durante o ano inteiro, você contribui com R$1 por dia. Eu tenho certeza que todos nós aqui gastamos muito mais do que R$1 todo dia com um monte de coisa. R$1 já são 5 balas por aí, né? Com R$1 por dia, ou seja, R$30 por mês, você nos ajuda a manter pelo menos uma criança. Você não precisa salvar o mundo inteiro não, irmão. Você salvar um já está bom demais. Você não precisa salvar a floresta do mundo inteiro não. Se você plantar uma árvore no jardim da sua casa, você já fez grande coisa, viu? Então, se você puder mesmo, nós temos ainda assim uma quantidade enorme de membros da Central que ainda não se mobilizaram para se tornarem padrinhos, para ser participante desse projeto. Temos muitos que já se tornaram padrinhos, madrinhas, pessoas que estão se entendendo que é participar mesmo, não é só assistir, não é só aplaudir no final. Então nós queremos conclamar você, assim como o Sol, fazer uma concorrência santa e abençoada aqui com ela, né? Assim como a Sol encorajou você a procurá-la no final do culto e tornar-se um associado do PPM, nos ajudando a fazer a obra crescer lá no sertão, lá em Felixlândia, também lá na Estrutural em Brasília, também lá em Tete, Moçambique, aqui em Central Carapina e em tantos outros lugares. Eu quero encorajar você a nos procurar ainda hoje, no final desse culto, dizer, pastor, eu quero me tornar um padrinho, eu quero apadrinhar uma criança do Instituto Ser Feliz, ajudando a manter uma criança nos nossos projetos sociais. É apenas R$30 por mês, R$1 por dia, é muito pouco mesmo. Pastor, mas R$30 paga? É claro que não, gente.
né? Na verdade, a igreja está subsidiando boa parte do que a gente está gastando no instituto, os próprios pais estão colaborando também, aqueles que podem, né? Enfim, existe aí toda eu posso dizer, uma força-tarefa envolvida para que os nossos projetos, eles terminem o ano de 2022 com muito sucesso e nós possamos, ao final desse ano, não apenas aplaudir, mas sentir um orgulho santo no nosso coração, dizer, eu faço parte disso. Essa menina está dançando balé desse jeito porque eu ajudei. Esse menino está lutando jiu-jitsu dessa maneira porque eu contribuí. Tivemos aqui agora, da inauguração, a presença aqui de um garoto que participou conosco anos atrás, das nossas primeiras turmas, e hoje é campeão aí brasileiro, sul-americano, está arrebentando a boca do balão, né? A menina que dançou aqui na abertura, na aula inaugural do balé, começou aqui com a gente, filha aí do pastor Eduardo, e hoje aí bailarina, né? Quase que profissional. Então, eu estou falando isso, irmãos, para você entender que vale a pena investir em uma criança, né? Às vezes a gente fica tentando consertar o adulto, e aí é só trabalheira e dor de cabeça, né? E a gente já aprendeu que é muito melhor investir em uma criança, acreditando num futuro melhor, acreditando numa nova geração. Eu creio mesmo numa nova geração se levantando para envergonhar o inferno, para pisar na cabeça do diabo e dizer, é o reino de Deus que está vencendo. Então eu quero conclamar você, quero encorajar você a ser um participante desses projetos. Aliás, não é só contribuindo com dinheiro, pastor, eu quero ser um voluntário do Instituto. Tem espaço para mim? É claro que tem. Nós estamos aqui de segunda a quinta-feira, segunda a quinta, de manhã e à tarde. Estamos aqui, temos turmas pela manhã, turmas pela tarde. Eu quero ajudar, quero ser um monitor, eu quero vir cá ser secretário, eu quero anotar presença, eu quero ir entregar água, eu quero ficar na recepção, né? Eu quero ajudar a limpar aqui depois que terminar a aula. Sabe, não importa, irmão, tem muita coisa que precisa ser feita. Então, se você não se sente à vontade ou não tem condições de contribuir financeiramente, você pode também ser um voluntário dos nossos projetos sociais, se inscrevendo conosco, e com certeza a sua vida será muito diferente. Às vezes eu sento aqui e converso com uma criança e meu dia fica totalmente diferente. E se eu sentar e conversar com o pai dele, ouvir a história dessa família, aí pronto, aí que meu dia muda completamente. Então eu quero encorajar você a ser um participante ativo daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós estamos falando ainda sobre perseverança, é o tema desse ano. Deus nos conduziu desde o início desse ano de 2022 a trabalhar esse tema, entendemos a necessidade de compreendermos mesmo a importância que a Bíblia dá a esse tema, perseverança. E no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo nos fala um pouquinho sobre não apenas a necessidade da perseverança, mas fala também sobre o perigo de não perseverar. Porque se a perseverança nos traz benefícios, é claro que a falta da perseverança nos trará prejuízos. Se o perseverante é vencedor, é claro que o desistente é fracassado. Aliás, alguém já disse que fracasso não é não conseguir, fracasso é não continuar. Às vezes a gente acha que fracassar cheguei em segundo, cheguei em terceiro, sou um fracassado. Não, fracassado é quem desistiu no meio da caminhada. Essa é uma realidade. A Bíblia nos diz que todos nós fomos chamados, não para desistirmos, porque a desistência faz de nós, nos coloca na fila daqueles que caminham apressadamente para a perdição. A Bíblia diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Pastor Márcio Valadão, presidente da Igreja Batista de Lagoinha, ele diz que 99% de fidelidade é 100% de infidelidade. Vestir uma parte da armadura não te dá garantia de vitória. Por isso que Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes
E o estar firmes de Paulo aqui é para que vocês possam perseverar quando o dia mau chegar. Para que vocês não retrocedam, para que vocês não recuem. Queridos, muitas vezes na vida, nós não teremos força para avançar. Mas deixa eu te falar, perseverar não tem a ver necessariamente com avançar. Perseverar é não retroceder. E quando Paulo diz ficar firme, ele está dizendo, ainda que você não ande 1 centímetro para frente, mas também não ande 1 centímetro para trás. Ainda que você não consiga dar um passo adiante, mas se você entender a verdade de Deus, se revestir da armadura, se você abraçar as estratégias corretas, você não vai retroceder. Não se trata de andar sempre para frente, se trata de nunca andar para trás. Perseverança é isso. Quando Paulo fala ficar firmes, ele está dizendo assim, chegará momentos da nossa vida que a gente não vai conseguir dar um passo adiante, mas nesse momento não significa dar um passo atrás. Fica firme aí. Fica firme aí. Permaneça firme. Ele diz, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha Paulo colocando o diabo no caminho da perseverança. Olha Paulo dizendo que o diabo é o principal interessado em você retroceder. Olha Paulo dizendo que o diabo, o inimigo da nossa alma, é o principal causador de retrocesso. Olha Paulo dizendo que ele tem ciladas. Olha Paulo dizendo que ele tem armadilhas. Olha Paulo dizendo que o diabo tem estratégias para fazer você retroceder, para fazer você recuar, para fazer você dar passos atrás. Ele diz, então, quando você perceber que as astutas ciladas do diabo estão vindo contra você, você precisa permanecer firme, ou seja, perseverança. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Agora Paulo está colocando as pessoas no caminho da perseverança. Primeiro ele diz, é o diabo que ataca. Depois ele diz, e aí muitas vezes você não percebe que é o diabo que ataca, você contra-ataca seu marido, sua esposa, seu amigo, seu vizinho, seu colega, seu líder de célula, Olha Paulo dizendo, é o diabo que lança ciladas contra nós. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades. A guerra de verdade está acontecendo no mundo espiritual, irmãos, não se engane. A guerra de verdade não está acontecendo dentro da sua casa. A sua casa talvez seja um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. A guerra de verdade não é lá no trabalho, esse colega, esse supervisor, que patrão, nada disso. Paulo diz, a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo está dizendo, os nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas. E o diabo, uma das ciladas que Paulo está dizendo aqui do diabo, é justamente nos fazer acreditar e achar que a nossa guerra é contra as pessoas. Paulo, usado por Deus, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele diz, a nossa verdadeira batalha, a nossa verdadeira guerra acontece numa realidade superior, no mundo espiritual. É lá que a guerra está sendo travada. É lá que as coisas estão acontecendo. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Bom, se isso é uma realidade, se nós estamos em guerra e essa guerra é para nos fazer retroceder, está claro aqui nesse texto, então o que nós temos que fazer? Paulo diz, versículo 13, portanto, e esse portanto aqui é, se há uma guerra espiritual, esse portanto aqui de Paulo é, se o inimigo lança ciladas contra nós, Paulo está dizendo, esse portanto aqui é, se a nossa guerra não é contra as pessoas, então o que nós temos que fazer? Ele diz, tomai toda, mais uma vez ele repete, ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Tomar aqui, irmão, é se apropriar, se aproprie, sabendo que é sua, tendo um entendimento que é para você, sabendo que Deus já preparou essa armadura. É como na guerra mesmo, em que os soldados são convocados para a batalha, e a primeira coisa que eles têm que fazer é formar uma fila diante de um galpão, chamado despensa, e ali o despenseiro começa a entregar as armas para ele, começa a entregar os elementos da armadura para ele, caso ele ainda não esteja vestido. Paulo diz, se é verdade que nós estamos em guerra,
Se é verdade que o inimigo arma ciladas contra nós, e se é verdade que nós não temos que lutar no campo natural, portanto, irmãos, o que a gente tem que fazer todos os dias para perseverar é tomar a armadura de Deus. Nos apropriar das armas espirituais que o próprio reino de Deus já disponibilizou para nós. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós vamos resistir no dia mau. O resultado disso é que nós vamos resistir no dia mau. Deus te chamou para ser uma força de resistência e não de desistência. Você é uma força de resistência. Você é chamado, a igreja é o pelotão de resistência, irmãos, nessa terra. A igreja é o pelotão de resistência nessa terra. Chegará um dia, o próprio Cristo disse que não restará pedra sobre pedra. Chegará um dia que as empresas não resistirão. Chegará um dia que o Estado não resistirá mais. Chegará um dia que todas as instituições sucumbirão diante dos poderes maléficos que governam esse mundo. A Bíblia diz a respeito da igreja, quanto à igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, eu e você, portanto, nós somos o pelotão de resistência nessa terra. O mundo inteiro, lembra, nós lemos aqui Hebreus 11, na primeira mensagem sobre esse tema, e nós lembramos você que há uma nuvem de testemunhas, há uma arquibancada com gente sentada, gente tipo Enoque, gente tipo Elias, gente tipo Daniel, Moisés e tantos outros heróis da fé. Eles estão como que assentados numa arena, como que assentados numa arquibancada. O escritor aos Hebreus chama eles de nuvem de testemunhas, e eles estão lá observando como é que o pelotão de resistência está se comportando diante de quê? Diante das batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias. Você tomar toda a armadura de Deus, o versículo 13 é quase que como um versículo, ou como um texto falando sobre ação e reação. E ele está dizendo, se você tomar a ação, se você tomar a atitude, se você tiver a ação, praticar a ação, tiver a atitude de se apropriar de toda a armadura de Deus, a reação ou a consequência disso é que você vai poder resistir no dia mau. E depois de tendo feito todas as coisas, você vai ficar firme. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento, apresente seu coração diante dele. A Bíblia diz que ele mesmo leva cativo todo pensamento, mas a primeira atitude para que isso seja uma realidade tem que ser nossa, de nos render a ele. E permita que o Espírito Santo não apenas passeie nesse lugar, é muito pouco. Passear, ele já está passeando há muito tempo, ele pairava sobre a face das águas antes desse mundo existir. O Espírito Santo passear nesse lugar não é nada demais, porque ele já fazia isso desde a eternidade. Mas peça ao Espírito Santo para, ao invés de passear, ele fazer morada mesmo em você. Ele tocar no seu coração nessa noite, ele mexer com a sua estrutura e ele trabalhar na sua mente, para que fortalezas do inferno, que talvez tenham sido construídas aí dentro, e que estão fazendo você retroceder, possam ser desmontadas nessa noite, levando cativo todo pensamento. E é o que nós fazemos nessa noite, Senhor. Levamos cativos os nossos pensamentos ao Senhor. E toda a fortaleza da mente, toda a resistência à Tua palavra, nós neutralizamos agora os dardos inflamados do maligno em nome de Jesus. Dor de cabeça, incômodo muscular, distração de toda e qualquer espécie, preocupação e ansiedade, sai daqui, aqui não é o teu lugar. Nós declaramos este lugar consagrado ao Senhor. Toda resistência ao pregador, toda resistência à pregação, nós não aceitamos, renunciamos agora em nome de Jesus. Declaramos terra fértil, lugar propício para que a semente do Evangelho seja pregada e haja transformação de vidas para o louvor da Tua glória. E se alguém entrou nesse lugar aqui, Pai, estava caminhando em passos largos rumo à morte, ao inferno, nós fechamos a sepultura nessa noite e o trazemos de volta à vida em nome de Jesus. Nós declaramos a vida de Deus nesse lugar, fluindo como um rio, águas purificadoras, águas restauradoras,
Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Pois bem, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu julgo tão importante falar sobre isso que eu repito sempre. Os especialistas, eles afirmam que, por exemplo, naquela guerra do Kuwait, vocês lembram a invasão norte-americana ali por conta do Iraque, do petróleo? E os especialistas, depois de finalizada a guerra do Kuwait, eles fizeram um levantamento sobre mortos, feridos, enfim. E eles detectaram, e eles perceberam um dado que é assustador. Eles perceberam que no exército norte-americano houveram mais baixas na volta para casa do que no combate propriamente dito. Morreram mais soldados quando disseram assim: a guerra acabou. A guerra acabou, tomamos o Kuwait, está tudo resolvido, o Iraque recuou, está tudo certo. Podem voltar porque os navios, tanto os porta-aviões quanto aqueles que vão levar vocês de volta para as bases norte-americanas, eles já estão ali estacionados no Golfo de Suez, já estão ali, é só vocês pegarem as coisas de vocês, formem batalhões e voltem para casa. E aí os estudiosos de guerra, eles perceberam que esses soldados, por acharem que a guerra tinha de fato acabado, eles voltam para casa desprevenidos, despercebidos, distraídos. Seria cômico se não fosse trágico. Mas boa parte deles pisam nas próprias minas que eles enterraram para tentar destruir os opositores. Minas terrestres, eles armam algumas bombas, enterram bem de leve, e ali tem um dispositivo de segurança. Quando pisa com força, arma, bomba e destrói. Vocês devem lembrar, se não lembrar, mas a guerra do Kuwait, uma guerra fantasiosa por poder, por dinheiro, nem houve tantas baixas assim. A grande questão era ter o domínio da região, maior produtora de petróleo do mundo. E a grande verdade é que os soldados inimigos praticamente nem passaram por ali, a estratégia era outra. Mas os próprios soldados, quando voltam para casa, despercebidos, desprevenidos, desconectados da realidade que nós ainda estamos no ambiente de guerra, nós ainda estamos num lugar perigoso, nós ainda estamos em combate. A guerra só acaba quando chegar em casa. Receba essa palavra no teu espírito, irmão. E a nossa casa nunca foi aqui. Existe essa frase no meio militar: a guerra só acaba quando chega em casa. E muitos deles morreram. Morreram pisando nas próprias minas terrestres que eles colocam no meio do caminho. Alguns tiveram suas pernas decepadas, alguns tiveram outros membros destruídos e alguns tiveram sua própria vida tomada por esse ato. Quantas vezes nós agimos dessa maneira? Quantas vezes nós agimos de forma desprevenida? Quantas vezes nós nos comportamos como se a guerra já tivesse acabado? Quantas vezes nós baixamos as armas, nós baixamos a nossa vigilância? Eu costumo dizer que a maior bênção para um culto de oração são problemas no meio da igreja. E é assim, eu sei muito bem do que eu estou dizendo. Porque quando uma pessoa está desempregada, dificilmente ela falta o culto de oração. Porque quando uma pessoa está enfrentando um problema no casamento, uma luta familiar, ela é frequente de carteirinha, de campanhas, e ela não se satisfaz com a igreja dela, e eu sei do que eu estou falando. Na segunda ela vai na campanha da segunda, na terça ela sabe que tem campanha em outro lugar e ela vai, e aqui eu não estou criticando, eu estou trazendo uma realidade. Na quarta ela vai na campanha não sei aonde, na quinta ela vai no monte, lá de Carapina, ponto final, e na sexta ela vem no monte aqui na central. Tudo isso porque ela tem uma batalha a ser vencida. Na segunda-feira seguinte, ela recebe um e-mail, ela recebe um WhatsApp dizendo: venha fazer a sua inscrição. Ela nem sabe se já foi inscrita,
na campanha de segunda ela já falta. E se ela for selecionada, então agora a justificativa dela é o quê? Não tenho mais tempo para batalhar, não tenho mais tempo para orar. E aí eu fico pensando, se Deus fosse assim, tão injusto como alguns dizem, nessa hora ele diria, então, que ninguém fique empregado, que nenhum problema seja solucionado. Porque basta alguém dar um sinal de que a guerra acabou, a gente se desarma, a gente fica desprevenido, a gente sai daquele lugar de vigilância, de atenção que nós estávamos, e começamos a nos comportar como se a guerra tivesse acabado. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite exatamente para a preocupação do apóstolo Paulo, porque quando Paulo diz astuta cilada do diabo, ele está falando exatamente sobre uma das ciladas principais que ele usa, que é exatamente fazer você pensar que a guerra acabou. O diabo muitas vezes usa a estratégia de achar que ele está em paz com você, que você conseguiu derrotá-lo, que você conseguiu destruí-lo, que você foi crente o suficiente para paralisá-lo. E aqui Paulo chama isso de astuta cilada. E essa expressão astuta cilada, ela faz uma menção à primeira figura do diabo mencionada na Bíblia, que é a serpente. E a serpente, ela ataca geralmente na distração. Geralmente, a principal oportunidade que a serpente encontra para atacar alguém é a distração, é a falta da prevenção. E Paulo está usando aqui exatamente essa figura metafórica de um soldado inimigo, mas que tem jeito de serpente, que tem ciladas armadas, que tem botes montados, que tem armadilhas, que usa engano, que deixa jaulas, arapucas pelo meio do caminho. Essa é a metáfora, essa é a imagem que Paulo está usando para dizer aos crentes em Éfeso: fiquem atentos, fiquem espertos, a guerra não acabou, a batalha não terminou. Por que Paulo está dizendo isso? Eu já preguei sobre isso aqui, sobre o grande avivamento que houve em Éfeso, irmãos. Vocês lembram de Ana dos Efésios, o templo dela detonado? Vocês lembram da adivinha que andava pelas ruas de Éfeso, dando dinheiro para os empresários? Aquela mulher era famosa naquela cidade, porque ela adivinhava tudo, até os números da Mega Sena adivinhava. E aí ela dava dinheiro, e não era só dinheiro, mas aquilo era distração, aquilo era entretenimento para a cidade. E aí os apóstolos chegam naquela cidade e já manda aquela mulher calar a boca, já tira dela o espírito de adivinhação, e o pau já quebra já, e pronto, e há um grande avivamento. O templo de Diana dos Efésios, que vivia lotado, o templo de idolatria pagã, que vivia abarrotado de gente, começa a perceber que o número está caindo, e agora são as igrejas evangélicas que se reuniam nas casas que começam a encher. São as igrejas nas casas que começam a ganhar a proeminência, são as igrejas nos lares que começam a ganhar destaque. Um grande avivamento naquela cidade, algo extraordinário começa a acontecer, muita bênção trazendo para os nossos dias atuais, muita bênção, muito milagre. A Bíblia diz que quando Paulo andava pelas ruas da cidade de Éfeso, um lencinho que caísse molhado com o suor dele era suficiente para curar as pessoas. Pensa que ambiente, que mover, que milagre. E aí Paulo percebe que esse ambiente de milagre, esse ambiente de mover, esse ambiente de poder, esse ambiente da glória de Deus, poderia se tornar também uma armadilha do diabo contra aquela igreja. O avivamento é uma bênção, desde que ele não seja usado para você ficar desprevenido. O mover de Deus é extraordinário, é poderoso, desde que você não use o mover de Deus como uma muleta espiritual para te ajudar de vez em quando. Paulo percebe que todo aquele ambiente de avivamento, todo aquele ambiente de vitória, de bênção, de milagre,
poderia levar aquela igreja tão forte, tão poderosa, a sucumbir espiritualmente, por não vigiar o quê? As astutas ciladas do maligno, ou as pequenas e disfarçadas ações diabólicas. E quando nós olhamos para toda a história de Paulo e a relação dele com a igreja de Éfeso, a gente pode tranquilamente fazer um paralelo e imaginar que as ciladas que o diabo estava usando lá, ou pretendia usar, e usou depois, contra a igreja de Éfeso, muitas vezes são as mesmas ciladas que ele continua usando contra nós. Porque se tem uma coisa que o diabo não é criativo, gente, é Deus que é criativo, o diabo não é criativo. Ele usa as mesmas conversas a vida inteira, as mesmas estratégias a vida inteira. É aquela história, a mulher que tu me deste, não sei o quê, ppp, come dessa fruta, ela é gostosa, mesma história de sempre. Aí alguém me diz, eu não sei se o diabo é esperto ou o ser humano que é burro, porque ele usa as mesmas estratégias desde sempre e nós caímos nela o tempo todo. Mas Paulo percebe que contra a igreja de Éfeso, o diabo estava armando ciladas, preparando armadilhas, minas escondidas sobre a terra, que não são diferentes do nosso dia. Eu quero compartilhar aqui algumas armadilhas, algumas ciladas, astutas ciladas do diabo, que ele tem usado contra você, contra mim, contra nós, e a gente não presta atenção nelas, e acaba caindo na arapuca, acaba caindo na cilada, e ao invés de avançarmos, ou no mínimo permanecermos firmes, caímos nessas ciladas e somos puxados para trás. Porque olha só, quando você está no arapuca, o dono da arapuca te puxa para onde ele quer. Quando você está preso no laço, o dono do laço te puxa para onde ele quer. E quando você cai no laço do diabo, geralmente ele te puxa para trás. Quando você cai no arapuca, linguagem conhecida aqui, arapuca, alçapão, passarinho, Elcio, né? Quando você cai no alçapão, quando você cai na arapuca, o dono da arapuca, o dono do alçapão, ele te leva, ele te puxa para a direção que ele quer. E o diabo sempre vai te puxar para trás. Ele sempre vai te levar a retroceder. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você persevere, irmão. Por que o diabo não quer que você persevere? Por quê? Porque a coroa da vida será entregue a quem? Permanecer firme até o fim. O diabo quer arrancar a sua coroa da vida. O diabo quer arrancar o nosso galardão. O diabo quer arrancar a nossa bênção, a nossa salvação. E é por isso que ele não quer que a gente avance. Ele quer que nós caiamos nas ciladas. Ele quer que nós caiamos nas arapucas que ele arma. Porque quando a gente cai, ele puxa a gente para trás. Sabe qual é a primeira cilada que o diabo tem lançado contra nós? O tempo todo? Insatisfação. Insatisfação. É interessante que quando Paulo vai falar aos Colossenses e aos Filipenses, Paulo fala sobre o poder do contentamento. Paulo fala sobre o poder do contentamento. Agora, presta atenção, irmãos, não seja raso não, porque quando eu falo de contentamento, é mais do que simplesmente gratidão. Gratidão é raso, gratidão é raso. A Bíblia nos chama a uma posição de contentamento, é mais do que gratidão. E o oposto do contentamento se chama insatisfação. E nós vivemos de fato uma geração marcada pela insatisfação. Quando nós olhamos para a igreja, irmãos, tenham misericórdia de nós, irmãos. Você não faz ideia de como que líderes de igreja sofrem. Você não faz ideia de como que pastores sofrem com esse negócio de insatisfação. Alguns pastores caem nessa roda viva. Eu não caio não sou besta mais. Já caí muitas vezes, mas não caio de novo não. Sabe por quê? Porque a insatisfação do povo faz o pastor entrar numa roda viva de querer sempre mais, e querer fazer sempre mais, e querer dar sempre mais, e querer sempre mais e sempre mais.
E foi por causa dessa roda viva de insatisfação que em 2015 eu quase morri, eu quase perdi a vida e quase tive que entregar o ministério que Deus confiou em minhas mãos. Porque se a gente fazia um culto bom, o outro tinha que ser melhor. E se a gente conseguisse fazer um melhor, o próximo tinha que ser ótimo. E aí aquele culto bom, que todo mundo saiu elogiando, sapateando no mistério, andando nas nuvens, já não prestava mais. A gente confunde isso com excelência. E a gente começa a entrar numa roda viva chamada vício em produtividade. E a gente nunca se contenta com nada que Deus nos dá. A gente nunca se satisfaz com nível nenhum. E presta atenção, porque o mundo está treinando você para ser protagonista o tempo todo. É claro que você tem que ser protagonista, mas não é o tempo todo, irmãos. É claro que você tem que ser extraordinário, mas às vezes você tem que ser comum. E às vezes a gente entra nessa insatisfação de nada está bom, de nada está legal, de nada está do jeito que eu quero, de nada está do jeito que eu gosto. E é aí que a gente cai na armadilha da ingratidão, percebe? A ingratidão não é a mesma coisa que insatisfação. A ingratidão é o resultado direto da insatisfação. Se você percebe que você é ingrato, lamento ser eu a te contar, mas você já caiu há muito tempo no outro pecado chamado insatisfação, descontentamento. A ingratidão é o segundo pecado, não é o primeiro não, tem que pedir perdão pela ingratidão, você tinha que ter pedido perdão primeiro pelo descontentamento, porque quem é contente com a vida sempre será grato pelo que tem. Quem é contente com a vida sempre será grato pelo que tem. Todos os dias eu falo, Deus, se o Senhor puder me dar mais, eu quero mais, mas se o Senhor não puder, louvado seja o nome do Senhor. É claro que a gente tem que buscar, é claro que nós temos que trabalhar pela melhora, pela excelência, pelo avanço, é claro que perseverança tem a ver com melhora constante também, mas muitas vezes Deus vai te manter num lugar natural, Deus vai te segurar num lugar de naturalidade. É claro que nós podemos trabalhar para algo melhor, mas muitas vezes Deus está te chamando para louvá-lo no normal. Paulo percebe que para aquela igreja que tinha chegado no nível de excelência, eles corriam o risco de cair também no pecado do descontentamento. E por causa do descontentamento, estarem sempre insatisfeitos. Qual é o antídoto para essa doença da insatisfação? O próprio apóstolo Paulo nos ensina na prática e não no discurso. Porque ele é preso injustamente lá na cidade de Filipos. Ele é preso injustamente. Armam uma cilada contra ele e ele acaba sendo preso injustamente. Ele e o seu colega Silas são jogados na mesma masmorra, no mesmo porão. E talvez eu e você, no nível de Paulo, entraríamos ali agora num lugar de plena insatisfação, de altíssimo descontentamento. Mas como é que pode? Como é que pode? Eu estou fazendo a obra do Senhor, em vez de melhorar, piora. Eu estou me doando, eu estou me entregando, e ao invés de ter respostas positivas, eu só tenho respostas negativas. Paulo poderia entrar ali no buraco, além de ter sido jogado no buraco da prisão, ele poderia ter sido jogado no buraco do descontentamento, ele poderia ter sido jogado no buraco da insatisfação, mas Paulo e Silas descobrem que o antídoto, o remédio contra a insatisfação se chama louvor e adoração. Em todo tempo louvarei ao Senhor, bendirei ao Senhor em todo tempo. É o que o salmista diz, bendirei ao Senhor em todo tempo. É o que nós cantamos aqui quase toda semana, nada pode calar um adorador. O remédio, o antídoto contra essa cilada, contra o veneno da insatisfação é o louvor e a adoração. É a decisão de louvar a Deus independente de. É a decisão justa, séria e urgente de adorar ao Senhor apesar de. E Atos 16 nos apresenta Paulo e Silas
De madrugada, rato roendo o pé, porque era na masmorra mesmo. Quando a Bíblia diz que eles foram colocados nas partes baixas da cadeia, é porque toda a cadeia romana tinha acesso ao esgoto, à rede de esgoto da cidade. E quando um centurião, quando eles estavam com muita raiva de alguém, quando eles estavam muito chateados, queriam fazer muita maldade com alguém, não apenas o prendiam na cela comum, colocavam nas partes baixas, nas partes inferiores, que é onde corria todo o esgoto da cidade. Então Paulo está ali com os pés dentro do esgoto, a Bíblia diz que um tronco na sua frente, pés e mãos amarrados, então todo tipo de bicho está ali mordendo Paulo, e Paulo, ao invés de entrar em insatisfação, de madrugada, ele e Silas começam a adorar ao Senhor. E o louvor liberta. Liberta não só você, mas liberta os oprimidos que estão à sua volta também. Se você estiver num ambiente de opressão, irmão, quantas vezes já aconteceu comigo? Ambientes em que a pessoa quer discutir uma situação de... Não, vamos fazer o seguinte, depois a gente discute. Vamos ouvir um louvor aqui. E depois que termina o louvor, e agora, vamos discutir? Não, passou. Isso, adorei. A insatisfação é uma cilada do diabo. Ele quer tornar você alguém eternamente insatisfeito. Insatisfeito com o casamento, insatisfeito com o salário, insatisfeito com sua casa, insatisfeito com seu carro, insatisfeito com sua moto ou com sua bicicleta, insatisfeito com seu sapato, especialmente quando você olha para o sapato do outro, insatisfeito com a sua igreja, especialmente quando você decide visitar a igreja do outro, insatisfeito com seu pastor, principalmente quando você tem a oportunidade de conhecer um pastor do outro, insatisfeito com sua célula, especialmente quando você inventa de ir visitar a célula de outro, aí a célula que te acolheu, que te abraçou, arrancou os carrapichos, te limpou todinho, agora não presta, porque agora você encontrou a célula da sua vida, e daqui a uns 6 meses está você de novo, procurando a célula da sua vida, porque há no seu coração uma semente maligna chamada insatisfação. Eu tenho muita dificuldade com barbeador. Não é qualquer um. E às vezes eu não faço barba, não é por preguiça não. É que não é qualquer um que eu me dou bem não. Pola tudinho, dói, machuca. E eu me lembro uma vez que eu estava em Moçambique, no interior da África. Eu estava na província de Beira. E... você tem uma ideia, eu passei uma semana comendo coco e bebendo água de coco. Aí, para variar, no outro dia, eu bebi água de coco primeiro, para depois comer coco. Né? Assim, escassez de comida, e a que tinha, colocava para fora. Claro, primeiro já foi difícil de comer, fora da minha realidade cultural ainda mais difícil. Aí alguém me falou assim, tem coco? Eu falei, opa, coco eu conheço, na Bahia, então bora. Com nós mesmo, coco, sabe fazer doce de coco? Sei, faz doce de coco para mim, sabe fazer cocada? Sei, eu quero cocada. E foi assim, doce de coco, cocada, coco cru, coco seco, água de coco, e foi assim uma semana inteira. Irmãos, e aí um dia a barba foi crescendo, e eu ia pregar na quinta-feira à noite, numa grande catedral próximo dali, e eu barbudo, todo esquisito. Eu preciso cortar essa barba, gente, pelo amor de Deus. E aí, vai procurar barbeador no lugar que tem nem comida, gente. Como é que acha barbeador no lugar daquele? E aí alguém me ofereceu lá uma navalha. Feita à mão. O espelho, você não está entendendo. Os mais antigos aqui vão lembrar. O Fusca antigamente tinha uma calota, que era tipo, como se fosse uma barriga assim, ó, de alumínio. Lembra, Elias? Você é velho, hein, filho? Porque isso é 69 para trás.
Então eles arrancam, arrumaram aquela calota em algum lugar e pendura na parede. Aquilo é o espelho deles. Pelo formato da calota, você se vê todo deformado. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, porque a imagem te engana. Irmãos, eu saí todo retalhado, você não está entendendo. E comendo coco. E aí, de repente, me bateu um espírito maligno, que não tinha nada a ver com os africanos, era tudo a ver comigo. Insatisfação. Aí começa. Estou aqui, fazendo a obra do Senhor, bebê. Não mandam nem um kit com materiais de higiene pessoal para a gente. E de repente eu sou constrangido por um homem que andou 18 quilômetros, 9 para ir, 9 para vir, a pé, só para trazer um Presto Barba para mim. E era o da pior marquinha que você puder pensar que tem no Brasil. E aqui eu nunca tive coragem de utilizá-lo, mas lá eu guardei com muito carinho. E naquele momento um espírito de gratidão invadiu o meu coração. E eu orei por aquele homem. Eu adorei ao Senhor. E eu olhei para ele e disse, Canimambo, Chicuebo, Xambaquile, que na linguagem local significa muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Irmãos, nós somos tentados o tempo todo a deixarmos que essa doença, essa cilada, essa arapuca da insatisfação tome o nosso coração e a gente não perceba as bênçãos que Deus está derramando sobre nós o tempo todo. E Paulo diz, olha, você precisa se revestir primeiro, revista a sua mente, guarde a sua mente, porque é aí que começa tudo, seus pensamentos vão se tornando hábitos. Então, cerque a sua mente, tenha certeza, convicção de que você é uma pessoa salva. Logo, um salvo não pode ser insatisfeito ao mesmo tempo. Irmãos, é o escritor aos Hebreus que diz também, graças te damos, ó Deus, por tão grande salvação que recebemos. Como é que pode alguém que recebeu uma tão grande salvação, como é que pode alguém que recebeu um benefício que ele não merecia, ser ao mesmo tempo alguém insatisfeito? É impossível um crente verdadeiro e fiel ser insatisfeito. Você pode ter relances de insatisfação, mas ser uma pessoa insatisfeita nunca, jamais. Resista a isso e expulse isso da tua vida em nome de Jesus. Outra cilada que o diabo estava jogando sobre a igreja de Éfeso e lança sobre nós, eu acabei de puxar já aqui para você, são exatamente os maus pensamentos. Irmãos, nós somos tentados o tempo todo a deixar que os maus pensamentos nos dominem. E quando eu falo de maus pensamentos, eu estou te dando liberdade para explorar o máximo que você puder essa área. Porque eu não estou falando aqui somente, por exemplo, sobre pensamentos de morte, vontade de matar. Também. Mas eu estou falando também sobre a cilada que nós somos expostos o tempo todo, que são maus pensamentos sobre o outro. Alguém já me disse, Marcelino, tu é besta demais, rapaz, tu vai continuar sendo enganado por muito tempo nessa área. Eu falo, eu prefiro ser enganado nessa área, por quê? Eu prefiro pensar sempre o bem do outro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, e lá em casa todo mundo já sabe, é decisão minha. Nem adianta você tentar mudar meu pensamento. Eu decido acreditar nas pessoas e acabou. Quem vai ter que provar o contrário sobre ela é ela mesma. Eu não recebi de Deus outorga, nem liberação, nem autoridade para provar que ninguém é mal nessa terra. Pelo contrário, a Bíblia diz sobre o outro, pense sempre aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, tem louvor, tem fama, é honroso. É nisso que você tem que pensar. Mas nós temos muitas vezes, ou muitos de nós têm uma tendência violentamente infernal e diabólica de botar o olho em alguém e dizer assim, tive discernimento.
e ainda espiritualiza o trem, e ainda fala que é dom espiritual, e ainda fala que foi Deus que deu a capacidade de enxergar o mal no outro. Irmãos, Deus não te dá a capacidade de enxergar o mal no outro, Ele diz para você pensar o bem do outro. É claro que existe o dom espiritual chamado discernimento de espírito, agora que nenhum de nós use isso como desculpa, use isso como saída, para sair por aí olhando, dizendo, mentiroso, safado, está enganando, está falando que não vai nada. E você começa a ser um psicólogo do mal, fazendo leituras negativas de todo mundo e de toda a situação. Você pode prometer para mim 4 vezes, irmãos, a mesma coisa, 4 vezes eu vou acreditar que você é capaz de cumpri-la. Se você não vai cumpri-la, o problema é seu, quem vai pagar essa conta é você e não eu. E essa é uma cilada, que muitas vezes nos faz retroceder. A gente está sonhando, Deus planta um sonho no nosso coração, Deus planta um projeto no nosso coração, e aí os maus pensamentos vêm, e a gente retrocede. Os maus pensamentos sobre as pessoas, os maus pensamentos sobre a circunstância, os maus pensamentos sobre a vida. Irmãos, nós fomos chamados para sermos pregadores das boas novas. Nós já ouvimos sobre isso aqui. Ser semelhante a Jesus significa tomar a decisão de ser pregador das boas novas. Más notícias, deixa que alguém conta. Você não, eu não. Esse não é o nosso papel. Nós somos anunciadores de boas novas. Boas novas significa boas notícias. Se você vai falar de alguém, que você fale o melhor dela. Se você vai falar sobre uma situação, que você fale o melhor. Muitos pais estão vindo a mim reclamando que os seus filhos não firmam na igreja. Porém, é na mesa do café da manhã que toda sorte de notícias negativas sobre a igreja sai. O mesmo pai que vem dizer assim, pastor, você precisa me ajudar a firmar meu filho na igreja, é o mesmo pai que na mesa de café da manhã fala mal do pastor, fala mal do culto, fala mal de não sei o quê, e fala mal de não sei quem. É o mesmo pai, a mesma mãe que está pedindo ajuda para manter o filho na igreja. Irmãos, eu já entrei em casas assim, de surpresa. Eu sou meio, esse negócio de ser nordestino dá um negócio estranho para a gente, porque a gente vai entrando, né? E já aconteceu, hoje eu estou mais assim, não estou na Bahia, né? Hoje eu estou mais assim, ponderado, hoje eu ligo antes, marco horário, mas assim, já entrei em casas que eu fiquei envergonhado, porque eu fui entrando e do portão você começava a ouvir, lá no fundo eles falam, domingo, menina, aquela irmã, menina, aquele irmão, sabe o que eu faço? Esse ambiente não é para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos e nem se assenta à roda de escarnecedores. Se eu sentar em algum lugar e começar a falar mal da igreja que for, inclusive aquelas da televisão, que todo mundo gosta de descer a lenha, eu me levanto e saio, eu não entro no assunto. O que você acha, pastor? Eu acho que esse pão com café está uma maravilha. Essa manteiga veio muita dessa vez. A gente entra no assunto, a gente entra no tema, a gente entra na conversa, e os maus pensamentos começam a proliferar. Paulo, ele fala que o diabo, ele tem astutas ciladas, e as ciladas do diabo nunca vêm escritas assim, cilada. No fruto original lá não estava escrito assim, morte. Pelo contrário, a Bíblia diz que a mulher pegou e viu que era agradável, boa para se comer. Maus pensamentos que muitas vezes começam, são produzidas por conversinhas que você deixa se alimentar. Outra cilada, o pessoal do louvor pode vir para cá, vamos terminar. Outra cilada que o diabo tem usado muito, estava usando lá na igreja de Éfeso, usou depois, Paulo tem que consertar um monte de problema lá depois. Você sabe o que é? Mágoa e ressentimento, é outra cilada. John Bevere escreveu um livro, anota aí, John Bevere, A Isca de Satanás. Anota aí, irmão, leia, leia e seja destruído.
Leia e seja destruído. Vai lá, autor, John Bevere. Título do livro, A Isca de Satanás. É uma capa vermelhona. Sabe o que John Bevere conclui? A ofensa não é pecado. É uma isca que Satanás usa para te levar ao pecado. E muitos têm caído no engodo. Muitos têm caído na isca da ofensa e têm sido mordiscado pelo anzol do diabo. Olha aqui. Pessoas magoadas não avançam, pessoas magoadas retrocedem. Pessoas ressentidas não perseveram, pessoas ressentidas são paralisadas. Pessoas magoadas não sonham, não projetam. Pessoas ressentidas não conseguem cumprir o propósito de Deus. Estão sempre na defensiva. Pessoas magoadas, pessoas ressentidas, estão sempre na defensiva. Estão sempre pensando o pior do outro. Pessoas magoadas, pessoas ressentidas, estão sempre evitando os lugares que muitas vezes foi Deus quem as colocou lá. E Paulo depois percebe que o diabo está usando uma cilada na igreja de Éfeso chamada mágoa, chamada ressentimento. E colocava irmão contra irmão. E fazia com que muitos que foram chamados para serem heróis da fé se tornarem desistentes de combate. Estou magoado. Já ouvi isso em gabinete inúmeras vezes. Pastor, amo o senhor, amo a central, mas estou indo embora. Por quê? Estou magoado. Pastor, essa igreja é uma bênção. Me tirou do buraco, mas estou indo embora. Por quê? Estou ressentido demais para me deparar com fulano aqui todo domingo. Meu Deus. Eu não estou dizendo que você tenha que se machucar o tempo todo, não. Eu não estou dizendo que você tenha que fingir que não foi com você, não. Presta atenção. Eu não estou dizendo que você tenha que fingir que não foi com você, não. Mas eu estou dizendo que o diabo vai querer você achar que tudo é com você. Tudo é com você. Tudo vira pessoal. Tudo vira pessoal. E quando vira pessoal, aí a ofensa ganhou terreno. Sabe qual é a outra cilada que o diabo começou a usar demais lá em Éfeso? E usa ainda hoje no meio da igreja. A cilada da rejeição. A igreja que se sente rejeitada e tenta ocupar de novo o seu lugar. A célula que se sente menosprezada, menos valorizada que as outras. O líder que se sente menos honrado e acha que ele nem é percebido. É o cristão que ainda não entendeu. Presta atenção. É o cristão que ainda não entendeu que a sua decisão de aceitar Jesus naturalmente traz a rejeição desse mundo caído. Você não entendeu. A sua decisão de aceitar Jesus vai trazer no pacote junto a rejeição do mundo. E a gente fica brigando com isso. E a gente fica achando que está errado. E não está nada errado, meu irmão. Foi o próprio Jesus quem disse: bem-aventurados são vocês quando vos rejeitarem, quando vos injuriarem, quando vos xingarem, quando vos abandonarem, quando fizerem todo o mal contra vocês por amor de mim. Mas muitas vezes essa rejeição é, na verdade, uma rejeição não tratada, não resolvida lá da infância. O crente adulto que se sente rejeitado é a criança que se sentia rejeitada em casa e não resolveu isso. O crente adulto que, se o pastor passar no tapinha nas costas, a alma grita, é o menino, é a menina
que lida até hoje com a falta de abraço de um pai, a falta de abraço de uma mãe, e transfere essa dor para o outro. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você não tratar o que te feriu, você vai continuar sangrando em cima de quem nunca te machucou. E a rejeição é uma cilada que faz você retroceder. Você chega num ambiente, se sente rejeitado, ao invés de avançar, você, isso aqui não é para mim não. Aqui ninguém se importa comigo. Mais uma vez, eu sou o patinho feio da casa. Ninguém me percebe, ninguém se importa comigo. Aqui ninguém se importa comigo. Irmãos, pelo amor de Deus, nós acabamos de declarar: o seu amor me persegue. A Bíblia diz: pode porventura uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode porventura se esquecer? É claro que não. Mas Deus fala assim: ainda que uma mãe vier a se esquecer do filho que amamenta, eu porém não me esquecerei de ti, porque tem o teu nome gravado na palma da minha mão. Você pode imaginar todos os dias que Deus abre as mãos, está lá meu nome escrito, está lá o seu nome escrito. Eu até acho que essa história de livro da vida, na verdade, é a mão de Deus. Como é que alguém que foi alcançado pela graça pode continuar se sentindo rejeitado? Como é que alguém que olha para essa cruz vazia e sabe que ali um dia alguém morreu por você, como é que eu posso me sentir rejeitado? Como é que alguém que paga uma passagem, vai lá em Israel e entra na sepultura e vê que ela está vazia, tem uma placa na entrada dizendo: ele não está mais aqui? Como é que alguém pode se sentir rejeitado? Como é que alguém abre a Bíblia e diz: com amor eterno te amei? Como é que alguém assim pode se sentir rejeitado? Como é que alguém abre a Bíblia e diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Como é que alguém pode se sentir rejeitado? Deixa eu te dizer, irmão, a rejeição é uma cilada do diabo, é um veneno do diabo, e o remédio contra esse veneno se chama aceitação. Você foi aceito, escolhido, amado por Deus, a despeito das suas falhas, a despeito dos seus defeitos. Deus te amou primeiro. Ele não te ama pelo que você faz, Deus não te ama por quem você é, Deus te ama por quem Ele é. É o caráter de Deus que determina o nível do amor dele por mim e por você. Não deixa que essa cilada da rejeição te faça retroceder e fugir do lugar que Deus preparou para você. Eu não estou nem aí se você aperta a minha mão ou não aperta, irmão. Você não está entendendo. Mas não é porque eu não te considero não, mas é porque a Bíblia diz que eu preciso considerar coisas maiores do que essas. Eu preciso considerar coisas maiores do que essas. Se eu tiver, amém, mas eu não posso cair na cilada da insatisfação. Eu estou satisfeito, plenamente satisfeito com aquilo que Deus me deu, aquilo que Ele fez por mim. Isso me levará automaticamente a um lugar de aceitação. Se eu estou satisfeito, eu me sinto aceito. Se eu me sinto aceito, não tem por que retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Você pode colocar-se em pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus, vamos fazer como Paulo e Silas fizeram. Vamos fazer como Paulo e Silas fizeram. Tinham todas as razões para reclamar, tinham todos os motivos para murmurar, tinham todas as justificativas para jogar tudo pro alto e dizer: também não quero mais ser apóstolo, também não quero mais ser pregador, quero mais ser líder de célula, não, só tá ruim nesse negócio. Não. Paulo e Silas, mesmo sendo presos injustamente, eles decidem adorar.